pessoal, estamos inaugurando mais um quadro aqui no canal dos adolescentes que a gente ainda não sabe como chamar. Você pode dar sugestão aqui nos comentários. Como chamar esse quadro? No sofá? No gabinete? Como chamar esse quadro? Não sabemos. Mas você pode participar deixando aqui nos comentários uma ideia de nome para esse quadro. Mas para inaugurarmos esse quadro, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre oração. E trazer mesmo uma ideia de oração, principalmente porque estamos às portas da conferência. Então agora, para começarmos, gostaria de chamar ele aqui, o querido dos queridos, nosso querido amigo Vitor Terra. Fala galera, tudo bem, querido? Tudo bom? Boa tarde. Seja bem-vindo, viu? Amém. Ao Bom meu dia, sofá. Amém, obrigado. Ah, glória a Deus. E para complementar esse sofá, vocês estão vendo que está faltando um lugar, né? E é esse lugar nós reservamos para ela, a nossa querida Aninha. Ai, gente. A felicidade reina aqui, né? Porque uma vida de oração, uma vida feliz. Toma! Pega! Então, gente, tudo bem com vocês? Vocês poderiam falar para nós hoje qual é a área de atuação de vocês que envolve a oração? Então, vamos lá. Nós fazemos parte, né, da equipe que está mesmo na frente de oração. Atualmente são 5 pessoas. E aí a gente está mesmo separando por setores, ajustando as coisas na oração. Para que a gente tenha uma boa equipe, né, de oração, de intercessores, de pessoas que pegam junto mesmo nessa visão. Amém. Aninha, qual você diria que é a importância da oração para o que estamos vivendo hoje como igreja? Então, um crente sem oração, ele fica perdido, né, sem direção. E logo para o que o Senhor está fazendo hoje, mesmo para o reino de Deus, se você quer fazer parte, não tem como você querer estar imerso nisso sem você estar inserido na oração. Então, principalmente para os jovens e adolescentes, para a gente conseguir realmente andar sabendo para onde estamos andando, o que é que estamos fazendo, é na vida da oração mesmo. Amém. E não resumido só num departamento, né? Mas sim, de fato, uma vida por trás, no secreto. Amém. Vemos a vida de Daniel, né? Um exemplo de Sim. oração e mesmo diante de todas as adversidades, Sim. não deixava de orar, né? Estamos aí às portas da nossa conferência, né? Nós sabemos que conhecemos hoje a oração como torre de oração. O nosso pastor falou que vai mudar o nome e eu gostaria de saber como se chamará na nossa conferência. Vai ser torre de oração? Vai ser outro momento? Então, vamos lá. Estamos fazendo os últimos ajustes para essa torre de oração mesmo na Conferência Intensos, mas estamos variando esses nomes como Intensos Fire e Hora de Poder. Então a gente tem esses dois nomes aí, que daqui a esses próximos dias você vai saber o que é mesmo. Se vai ser Hora de Poder ou Intensos Fire. Talvez sejam os dois. E tá tudo certo. Mas vem orar. O importante é vir, O né? importante é você vir Fazer orar. parte, entendeu? Amém. Falando sobre oração, né? Mais especificamente, depois desse leve spoiler sobre a conferência, né? Como uma pessoa que está tendo uma oração, que está orando por algo específico, pode identificar que a oração dela está sendo respondida? Que pergunta, viu? Amém. Meu Que Deus. pergunta. Posso falar? Pode. Então, eu acho que a pessoa realmente tem que estar atenta aos detalhes, porque nosso Deus é muito detalhista. Muitas vezes ele responde às nossas orações e se a gente estiver realmente disperso, a gente não percebe. A gente muitas vezes está vivendo hoje aquilo que a gente orou no passado. E se não estivermos atentos, a gente não percebe. Mas tem coisas que ficam bem claras. E eu acho que a intimidade com o Senhor deixa isso cada vez mais claro. Amém. Seguindo mesmo, né? Essa ideia de que se estamos próximos do Senhor que vai nos dar a resposta, quando Ele dá a resposta, já é claro para nós, certeza, né? E sempre também estando sensível, né? Porque não tem como ouvir a resposta ou se as suas orações estão sendo respondidas sem você estar sensível a Deus, ao Espírito Santo, para perceber mesmo aquilo que Ele quer que você esteja orando e intercedendo. Então, também está sensível. Amém. Ao nosso ver hoje, vocês acreditam que tem uma maneira certa de orar? Ou a oração deve ser feita de qualquer forma?
Jesus já nos ensinou que não, né? Tem que ser baseado na palavra. Mas eu acho que acredito que com a intimidade mesmo, cada um tem um jeito de orar com o Senhor. Cada um com o seu jeitinho, mas tem que ser baseado na palavra. Amém. Amém. Eu acredito que todos nós, né, tivemos várias fases, né, nas nossas vidas de oração, Sim. talvez mais constantes, menos constantes. E aí eu queria que vocês dessem uma dica mesmo para quem está escutando sobre como a gente pode manter constante na nossa vida. Eu vi um personal, né, falando sobre academia, e aí ele falando, academia você tem que tratar como trabalho. É que todo mundo aqui tá bem focado, né? Oh, glória a Deus. Não, mas eu volto amanhã, em nome de Jesus. Ô, pai. Mas ele falou bem assim, você tem que tratar como trabalho, porque muita gente trata a academia como qualquer coisa. Então, quando tá triste, quando tá para baixo, não vai treinar porque sentiu que não era para ir. E aí, pensando agora nesse contexto de oração, vocês acreditam que é assim? Que não que tem que tratar a oração como um trabalho, mas tratar a oração com tanta importância que mesmo independente das circunstâncias, tratarmos mesmo como prioridade? Sim. Na verdade, se não tiver a importância mesmo no seu coração para a oração, não vai adiantar de nada. Você só vai orar por orar para cumprir uma tabela. E não foi para isso que Deus nos chamou para orar, para cumprir tabela. É realmente para uma vida de intimidade. E o que é a oração? A oração é quando a gente tem um diálogo com Deus. É quando a gente realmente quer ter intimidade com Deus. A oração é um diálogo. Então você compartilha e você também precisa ouvir Deus. E sobre a importância, se a gente não dá importância, a gente só faz. E fazer por fazer, meu irmão, é a mesma coisa que a academia. A gente dá 2 exercícios, tipo, eu vou dizer da minha vida. De vez em quando, e quase nunca. Né? Vai tipo assim, Uma eu vou vez uma e vez falta na vida 7. correr. Pra mim não é como um trabalho. Eu vou uma vez na vida correr e pronto. Só que existe um ponto mesmo que é muito importante, de que a gente precisa dar prioridade e permanecer. Porque se a gente não permanece em uma vida de oração, pode o sangue dar na canela, pode estar o vento que for, a tempestade que for, nós precisamos permanecer em uma vida de oração. Amém. Porque se nós não permanecermos, nós vamos ser abalados. E a Bíblia diz que se nós confiarmos no nosso Deus, nós não seremos abalados. Nós estamos firmados em uma rocha, que é Cristo. Então é realmente isso. A gente precisa estar firmado em Cristo, com as verdades mesmo de Cristo, a palavra de Deus viva dentro de nós, para que a gente possa permanecer em uma vida de oração. É sobre permanecer. Sim. E eu acredito que para manter a chama acesa, aquilo que a gente é acrescentado aqui na casa do Senhor, não importa tipo, se você é da verbo, se você não é da verbo, independente, você só mantém com oração. O que a gente recebe aqui, a gente só sustenta se tiver uma vida de secreto, porque senão você só vai ter seu fogo de palha no início e depois você vai deixar para trás. Aquela vida realmente de entrega ao Senhor. Amém. Estamos quase chegando ao fim, né? Foi um papo Ah. bem rápido, mas acredito que para um primeiro episódio foi até muito bom. Mas eu gostaria de fazer 3 perguntas rápidas a vocês e eu queria que cada um respondesse, né? Se vocês pudessem resumir a oração em uma palavra, qual seria? E por que essa palavra? Posso responder? Intimidade. E por que essa palavra? Porque nosso Deus é Deus de relacionamento. E quanto mais a gente ora e tipo, é transparente com o Senhor, mais íntimo a gente se torna dele. Aproveitando o gancho, talvez seja uma pergunta que surja, né? Se Deus ele sabe tudo, por que temos que orar falando aquilo que ele já sabe que estamos sentindo, que estamos passando? Quer responder? Então, quer responder? Jogou pra ele. Não, porque senão eu falo muito também. Nós precisamos falar porque até nós mesmos precisamos, às vezes, discernir aquilo que está dentro de nós. Às vezes, vou falar de mim, aleluia. Eu só falo amém. Às vezes a gente chega para orar, ter tempo de oração, e tá tudo uma loucura dentro da gente. E a gente precisa expressar mesmo para o Senhor. E o Senhor, ele tem prazer em nos ouvir. A Bíblia diz que ele está com os ouvidos atentos para ouvir o nosso clamor. Então, se a gente não fala, Deus sabe, tudo bem. Só que tem muitas coisas que nós precisamos viver com como a gente vai falar. Então, a gente libera com uma palavra e realmente Deus sabe, mas ele também está pronto para ouvir as suas palavras, ouvir aquilo que você tem falado. E quando nós falamos, muitas vezes coisas entram em ordem dentro de nós. Porque nós decidimos considerar mesmo os ouvidos do Senhor atentos para nos ouvir. E a gente libera, mesmo como um filho que fala para o seu pai todas as coisas. Amém. É isso, né? É tipo, cara, Deus ele
preparou tudo. Só basta a gente separar um tempinho. Vocês acham que tem um tempo específico? Porque muita gente fala, né, que o ideal é 1 hora de oração. Ou Eu vocês acho acham que é... não é sobre quantidade, mas sobre qualidade. Eu acho que a gente realmente tem que entrar intencional e não importa quanto tempo você tem no seu dia. Mas separar aquele momento com o Senhor é sobre você ser sincero. Até porque estações, as coisas mudam, né, na nossa vida. E aí vai ter estação que você vai poder dar um tempo maior para o Senhor, vai ter estação que você vai poder, né, tá ali pegado em coisas que o próprio Senhor nos entrega, mas é sobre realmente, estou aqui com o Senhor, você inteiramente dele. Não importa quanto tempo seja. E isso faz total diferença. E também é viver uma vida em oração, né? Sim. Não somente um Não é momento. resumido isso. Temos que ter um momento, né? Uhum. Mas temos que ter essa vida, né? E no Exatamente. tempo que você tem, você precisa ser intenso. Hoje, o que nos rouba muito é um celular, é uma mensagem que chega. E às vezes você dá nos seus 30 minutos que você tem de oração do seu dia, você parou no seu quarto para orar, mas o telefone toca, o WhatsApp Forte, chega, o é Instagram chega, e você começa, meu Deus! E aí daqui a pouco, quando você olha, você já tá com o celular. E isso não é prioridade. Você deu prioridade para o seu celular. Então, às vezes a gente pode se pegar nisso. E realmente, se a gente tira um tempo de oração para o Senhor, a gente precisa ser dele naquele momento e ele nosso. É realmente se deleitar na presença dele. E certamente você vai sair totalmente transformado. Eu lembro de um ministro falando que o celular ele vai ser a maior carta de Deus quando chegarmos no céu. Quando nós alegarmos que não tivemos tempo. Ele vai dizer, olha aqui, ó, tanto de tempo que você passou no Instagram. Olha o tempo que tu passou no WhatsApp. Tu não tinha tempo, mas no celular tu tinha tempo. Já arrumou, né? Isso é o fato. A gente arruma tempo para qualquer outra coisa, mas às vezes nós deixamos o básico da oração, né? Para você, oração em uma palavra. Eu acredito que é realmente permanecer, como eu falei. Oração para mim é permanecer sem ver, sem sentir muitas vezes, sem ter a certeza daquilo que a gente vai viver amanhã, mas porque está num ambiente que a gente pode permanecer, que é a oração, eu tenho certeza daquilo que eu posso viver, eu posso gerar aquilo que eu vou viver. Eu digo que coisas que hoje eu estou vivendo são porque eu orei um tempo atrás. E tem coisas que pessoas oraram pela minha vida e hoje eu vivo. Então, a oração não é apenas... tá bem longo, né, essa definição? A oração não é apenas um momento que eu tenho que tirar, mas é realmente um ambiente também onde eu posso gerar coisas para que eu possa viver. E às vezes você vive coisas que a sua mãe, o seu pai, a sua avó orou por você. Então, é isso. Eu lembro do pastor Lucinho, eu sempre cito o pastor Lucinho onde eu tô. Mas eu lembro ele falando que a mãe dele orava, dizendo que ela teria um filho de olho claro e pastor. Aí ele disse, minha mãe morreu e não me viu, e não viu que o filho dela se tornou pastor. Mas ela orou. Na minha família não tem ninguém de olho claro, só eu na minha família tenho olho claro e eu sou o pastor. Meu Deus. Então, coisas que a mãe dele orou, ele está vivendo atualmente. Sim. E a mãe dele nem chegou a ver. Mas as orações ultrapassaram a barreira do tempo. Isso é forte, eu acredito mesmo nessa questão, né? De a oração ultrapassar barreiras do tempo, do espaço e trazer o futuro para o agora, mas também preparar o futuro para quando o futuro for chegar, né? E sobre isso, hoje na nossa torre de oração, né? Toda quarta-feira a gente tem torre de oração 18 horas. Em nome de Jesus, o céu está se abrindo, nós estamos vivendo coisas poderosas. Mas hoje a gente tem vivido na torre mesmo coisas que a gente orou um tempo atrás. Coisas que a gente fica tipo assim, meu Deus, essa sala cheia. Adolescentes e jovens sedentos da presença, onde a gente chega de 6 horas até 7 horas, a gente deseja a presença. E a gente tem visto o Senhor se manifestar, é o quê? Porque a gente orou atrás por jovens e adolescentes que tendo fome e sede de Deus. Amém. Então, é realmente isso. É sobre permaneça com fome e sede de Deus. E uma coisa que eu escutei esses dias, se eu não me engano, foi de Júnior Hayashi, ou foi do Theo. Mas era realmente, Senhor, me prepara para comer da mesa que está pronta para mim. Que eu tenha fome e sede para comer dessa mesa. Porque às vezes nós já estamos tão cheios de tantas coisas que a gente não consegue nem comer da mesa que Deus tem para nós. É forte. Para finalizarmos, eu gostaria mesmo que vocês, né? Nós lidamos muito com adolescentes,
mas também tem muitos jovens nos assistindo e Uhum. tem pessoas de outras faixas etárias, com todo respeito. Você é jovem por dentro. Aleluia! Aleluia! Mas que vocês dessem um conselho mesmo. Tem aquela pessoa que está se sentindo fria, que não está orando tanto, Sim. que está caindo muito em pecado porque tem abandonado a vida em oração. Eu Sim. acho que isso é um ponto muito importante para aquelas pessoas que querem, que tem um pecado de estimação, né? Talvez esteja tendo esse pecado de estimação porque está deixando de lado quem poderia resolver esse problema, né? Então, essa pessoa que está fria, essa pessoa que não tem uma vida de oração, eu queria que vocês deixassem um conselho para eles, para que de fato eles começassem essa vida de oração. Eu acredito que é realmente, gente, um ambiente de oração. Ele nos faz expandir, ele nos faz romper com coisas que nós temos carregado há tanto tempo. Eu digo que a minha vida, na verdade, eu sempre fui envolvido em oração, mas nesse tempo eu estou mais envolvido como nunca antes. E como a minha vida tem sido transformada, coisas que eu não conseguia vencer, eu tenho vencido por estar nesse ambiente. E não é só sobre um ambiente de uma quarta-feira, de uma quinta-feira, mas é sobre um ambiente no secreto. Então, aquilo que você vive no secreto, você transborda para fora. Não tem como ser fora aquilo que não é dentro. Então, a gente precisa realmente ser para poder transbordar. É realmente estar cheio para poder transbordar. Então, você tem tentado, tem realmente lutado contra você mesmo, porque às vezes é uma luta contra nós mesmos. Tem hora que a gente não quer orar, ler a Bíblia, e ler a Bíblia é muito importante, não é só oração. Existe a Bíblia também, que nós precisamos ler, porque sem a palavra a gente não consegue orar, porque a gente precisa também orar a palavra. E realmente é um lugar onde a gente precisa permanecer, sabe? Sem vontade, não, nada, permaneça. Pode ter pecado, falhado, permaneça. Vai lá e chega, Senhor, tô aqui, tô me arrependendo disso. Ó, isso aqui tá desajustado. E seja transparente com o Senhor. O Senhor conhece, mas muitas vezes nós precisamos ser transparentes para Ele. Senhor, isso aqui, essa área, isso aqui não tá bom. Isso aqui eu não tô gostando. E o Senhor, o que é que o Senhor tá se agradando da minha vida? O que é que eu preciso ajustar? Então, realmente, permaneça e esteja pronto para viver os melhores tempos. A Bíblia diz em Jeremias 33:3: Invocar-me-ei, te responder e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabe. Porque nós invocamos e nós buscamos, nós teremos respostas e vamos viver coisas grandes. Amém. Eu acho que dentro do que ele falou, né? Pera, que levemente eu me perdi. Eu corro sempre pra palavra, né? Ah, era sobre a palavra, orar a palavra. Pai, obrigada, Senhor. Mas realmente, tipo, muitas vezes eu mesma sou uma pessoa que as minhas emoções, elas são assim, ó. Sabe? Elas são uma montanha russa. E eu não confio. Eu não confio nas minhas emoções pra ter uma vida de oração, porque vai ter dias que eu não quero. Tem dias que eu não, mesmo sabendo o quão o Senhor é bom, tem dias que realmente eu tô assim, ó, puxando meus cabelos, falando, hoje eu não quero, Senhor, conversar com você, hoje eu não quero nem sentar, eu não quero nem, tipo, eu realmente fico muito agoniada do juízo. E justamente para esses dias eu corro para a palavra de Deus, eu amo orar salmos. Ele é meu xodozinho. E aí eu pego os salmos assim, eu me identifico muito com os salmistas. E nisso eu pego a palavra e eu escolho um capítulo de Salmos e eu começo a orar exatamente o que consiga descrever as minhas emoções, o que consiga conversar com Deus, mas o que está na palavra, porque Deus se compromete com a palavra dele, entendeu? Então eu começo a entender que naquele momento que eu começo a orar a palavra, as minhas emoções elas são alinhadas. E logo eu entro nesse lugar da presença de Deus e eu não quero mais sair. E eu fico, cara, como assim? Daqui a 5 minutos atrás eu não queria mais entrar. E agora eu não quero mais sair, entendeu? E é realmente, as nossas emoções muitas vezes elas são enganosas. Mas quando a gente entende que a gente não vive pelo que sente, que a gente não vive pelo que vê, mas sim sobre realmente a gente precisar da presença, até para buscar a presença. Então é realmente você entender que você é dependente de Deus, independente das suas emoções. Busque, corra para a palavra, corra para o Senhor e peça socorro. Porque esse lugar é lugar de segurança. Não pense Amém. que vai ser outros lugares que você vai encontrar conforto. Não vai ser. Não vai ser. Porque você foi feito para encontrar conforto na presença de Deus. E eu digo mesmo de coração aberto para vocês. Se eu não tivesse buscado o Senhor como minha ponte de segurança, meu refúgio, minha torre forte, eu não estaria aqui. Hoje eu sou um testemunho mesmo, porque muitas vezes eu já quis desistir da vida. E hoje eu entendi que eu dependo de uma vida de oração. É eu que preciso do Senhor, não é Ele que precisa de mim, sabe? Então, depois que virou essa chavinha na minha cabeça, eu nunca mais consigo viver realmente sem entender, assim, que eu preciso de comunhão com Deus. Eu preciso da comunhão com Deus. Então, é isso. É esse conselho que eu tenho para dar para vocês. Amém.
ela falou sobre buscar para buscar, né? E me lembrou, acho que é o Charles Spurgeon que fala, né? Que toda vez que ele entrar em oração, ele falava: Espírito Santo, eu não sei orar como me convém, mas eu sei que me convém orar. Então, ele orava para poder orar. Sim. Então, isso é de isso. fato muito interessante, né? Porque às vezes a pessoa diz: tá, eu vou começar a orar, eu não sei nem o que orar. Pronto, o Espírito Santo guia, né? Para que ela possa orar. E à medida que ela vai orando, de fato vai. O Espírito, ele sempre anda com Vai a guiando, palavra, né? né? Então, tu não sabe o que orar, corre pra palavra. Literalmente. Vai Se ler a apegar Bíblia. salmos. Se apegar salmos. Abre a Bíblia assim, né? Vou ler Salmos 1 hoje. São muitos salmos, meu irmão. Separa o dia aí, ó. Esse aqui, o Senhor é meu pastor e nada me falta. Eita, aleluia! Não sei o que é que eu oro. Não é assim, não. Desse jeito não funciona. Ai, meu Deus. Realmente, as coisas que eu aprendi sobre orar a palavra, às vezes fala, né? Povo escolhido. E aí eu começo. Eu sou o povo escolhido por Deus. Aleluia. Nação santa, das ardões reais. Então, realmente eu me coloco como se eu tivesse. Você tá naquele dia mal aí, lê. Jesus chorou. Eu chorei. Eu choro também. Gente, eu acho que é isso. Eu gostaria que vocês deixassem, né, de fato, um convite para a conferência. Amém. Para a torre, para a conferência, para tudo, né? Amém. Especificamente para a torre, né? Já que tá torre não. Intensos Fire ou Hora de Poder. Será definido hoje isso. Mas para você vai estar na conferência, vai ser no Café. Mas, gente, eu quero incentivar mesmo vocês, né? Nós queremos incentivar vocês a estar mesmo 1 hora antes. Na sexta, sábado de manhã e sábado à noite, né? E domingo pela manhã, nós vamos ter esse tempo mesmo de oração 1 hora antes. E eu sei que a expectativa é de vir, de receber da vida dos ministros, mas a sua vida, ela precisa estar entregue totalmente ao Senhor. E essa 1 hora mesmo é realmente para isso. Eu sei que na conferência nós vamos estar com a nossa vida entregue, mas é realmente para a gente estar em comunhão e se consagrar mesmo ao Senhor, buscar do Senhor. E talvez esse ambiente seja um ambiente que você precisa de respostas, de socorro, Sim. de dúvidas que você tem. E lá mesmo vai ser respondido pelo poder mesmo e a unção de Deus. E a palavra dele sendo ministrada. Não é algo que a gente vai chegar e pregar para você. Nós vamos ter louvor e a gente vai ficar bem à vontade, livre. A gente vai ter um tempo de oração, onde nós vamos realmente buscar. E eu quero te incentivar, porque você está prestes a viver os melhores dias da sua vida. Aleluia. E não é o que passou, é o que ainda está por vir. Então Aleluia. se prepare, gere expectativa no seu coração, faça sua inscrição em nome de Jesus. Eu creio mesmo, né, que esse momento de oração talvez seja a resposta que você precisa, Sim. que talvez a resposta que você busca no evento em si, nas ministrações, talvez você receba 1 hora antes. Amém, em nome de Jesus. Então já vem com expectativa, porque eu tenho certeza que você vai ser alcançado. Quer deixar alguma palavra, Aninha? Não, já falaram tudo, eu não tenho Coloque a expectativa em Deus. Então é isso, gente. Muito obrigado por acompanhar esse novo quadro aqui do canal. Muito obrigado por estar conosco nesse início. Faz sua inscrição para a conferência. Chega 1 hora mais cedo. E eu tenho certeza que você vai ser tremendamente abençoado. Em nome de Jesus. Um cheiro, um abraço. Deus abençoe. Até a próxima.